Aula 35, mais uma questão do Enem. Você tem aqui um texto, tá? Retirado aí da internet, e o enunciado que diz o seguinte, ó. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas de impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel, e aí você tem as opções. Então vejam, eu não li o texto, mas eu sei que o texto vai me falar sobre uma estratégia gráfica que mistura, né, técnicas de impressão manual e de confecção da xilogravura para a produção dos folhetos da literatura de cordel. Xilogravura é aquela imagem que é feita a partir de um molde, né, com pressão, né, acaba surgindo uma imagem ali. Então vamos para o texto. O cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel, que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas de Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para a impressão de seus cordéis, né, dos livrinhos da literatura de cordel. A chapa para a impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia de trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel, né? Primeiro eu estava falando do texto, né, como era impresso o texto, e agora como são feitas as imagens que também compõem esse cordel, principalmente a capa. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado suas técnicas aos índios, como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar mãos para que a mente não fique livre, sujeita a maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. Tudo bem? Um texto bastante técnico, né? Informativo sobre características tradicionais da literatura de cordel. Voltando aqui para a pergunta, você tem o seguinte, ó. A estratégia gráfica, que consiste na união entre técnicas de impressão manual do texto e da confecção da xilogravura na produção do folheto de cordel, e aí você tem as opções. 2 fáceis de descartar. Demonstra a utilidade desses textos para a catequese. Tem nada a ver, né? A impressão não tem nada a ver com a utilidade do texto para catequese, até porque literatura de cordel não é para catequese. Revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. Ele até fala, né, sobre a origem da xilogravura, nem fala sobre a origem da literatura de cordel. Então essas 2 está fácil de descartar. Aí tem 2 com média dificuldade. Cor amarela. Olha só. Realça a importância da xilogravura sobre o clichê. O clichê é o que substituiu a xilogravura, né, nas impressões mais modernas. Não é isso que essa estratégia gráfica procura destacar. Tá? Mas como aparece, né, a referência à xilogravura e ao clichê, você poderia ser induzido a achar que essa afirmação está correta. Mas não há essa coisa de realçar a importância sobre o clichê. Tá? É mais uma questão de importância como tradição. E B, oportuniza a renovação dessa arte na modernidade. Tá? Na verdade, está dizendo que é uma resistência à modernidade. E não uma renovação. Então não dá oportunidade para renovação, né? É oportunidade de conservação, não de renovação. A resposta é a letra E. Auxilia na manutenção, ó, da essência identitária, da identidade dessa tradição popular. Então, essa técnica de impressão auxilia, né, na manutenção da identidade, da essência que é a literatura de cordel, a tradição da literatura de cordel. Beleza? Letra E, então. Certinho? Aguardo você na próxima aula. Um abraço!